Mas você sabia que os teus medos, os medos que a gente tem, tá relacionado somente na gente? E aí a gente transmite esses medos a outras pessoas? Sim, porque a gente tem medo de viver algo na nossa vida. Às vezes você tem vontade de fazer uma coisa e não faz porque tem medo do que o outro vai pensar. Mas se tu parar pra pensar, que não é por causa do que o outro vai pensar, mas sim de como você não vai saber lidar dentro da situação. Porque além de pensar, eu tenho medo de fazer isso, medo do que as pessoas vão pensar, inconscientemente a gente pensa, eu tenho medo disso dar certo, eu tenho medo do que pode acontecer e eu não saber o que fazer com isso. Esse é o nosso medo de crescer. Esse é o nosso medo de sair de um lugar. Porque a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe o que fazer com essa ideia. É como colocar uma luz na escuridão e tudo se ilumina e de repente você não sabe o que fazer porque você viveu muito tempo na escuridão. Então, o medo não está relacionado no outro, mas em você mesmo. E de repente, se você começar a tratar os seus medos, não é tratar os seus medos. Eu tenho uma coisa comigo, como eu resolvo os meus medos? Fazendo. Eu tenho medo de certa coisa. Eu vou lá e faço. Se vai dar certo, se não vai dar certo, é uma coisa. Eu ainda não sei o que vai acontecer, mas eu me jogo. Eu sempre tinha medo de sentar em um café, pedir um café, de conversar com as pessoas. E eu achava que eu era antissocial. Olha só o que leva uma coisa leva a outra. E não era nada disso. Era sempre o meu medo de me mostrar, de comunicar com as pessoas e de aprender. Porque essas pessoas não me tiram nada. E eu também não tiro nada delas, além do aprendizado, além do crescimento. Falando em crescimento, a gente tem que ir em busca da espiritualidade, mas não só da espiritualidade, porque tudo anda em conjunto, certo? Uma árvore para crescer, uma árvore para ser grande, eu não sei se eu vou estar falando no sentido aqui da coisa, mas a gente precisa de uma semente. E aí a gente precisa da terra, e a gente precisa da água, e a gente precisa do cuidado. E normalmente a natureza por si própria, ela nem precisa do cuidado, ela já tá e vai embora. É disso que a gente precisa. Crescimento financeiro e espiritual, eles andam junto. Uma coisa não desvalida a outra, estão em conjunto. Use como equilíbrio a sua busca do autoconhecimento, a sua busca pela espiritualidade, a sua busca por quem você é. Usa isso com muito equilíbrio. O nosso problema ultimamente é que a gente não está sabendo lidar com uma vida, com as emoções e conosco mesmo, é porque tá tudo muito denso. A gente tá meio que perdido, desequilibrado. É como eu falei, acendeu uma luz na escuridão e você agora tá enxergando muita coisa e você não sabe o que fazer com essas coisas. Então é sobre isso. Eu vou buscar sua espiritualidade porque o resto vem. Não, o resto não vem se você buscar sua espiritualidade. Eu vou ser só gratiluz. Não, as coisas não vêm só por ser gratiluz. Eu vou escrever no meu diário. Não, as coisas não vêm se você só escrever no diário. Consegue entender? Como eu falei, a questão da semente, da terra, tudo necessita de algo. Então, os teus sonhos, os teus projetos necessitam desse equilíbrio e da tua força, da tua coragem e da tua vontade de desbravar e ir. É sobre isso. Talvez você não saiba o que está acontecendo na sua vida, talvez você não saiba equilibrar essas situações, mas talvez esteja na hora de você dar uma pausa e pensar o que eu quero e não aonde eu vou chegar, o que eu quero. Porque normalmente o que a gente realmente quer, este autoentendimento para si, para o teu desejo, te mostra o caminho. Consegue entender? Quando você sabe o que você está querendo, ele te mostra o caminho. Normalmente a gente pensa ao contrário, a gente já pensa lá em cima antes de começar aqui embaixo. Uma árvore, ela simplesmente não cresce assim da noite pro dia, ela fica aquela coisa imensa, não. Começa embaixo para depois chegar aqui. E é no tempo, no espaço de tempo. Porque tudo gera crescimento, aprendizado, experiência. Mas entenda,
Trabalhe as suas crenças. Trabalhe o lado cultural. Trabalhe a forma como você pensa sobre a vida em você. Porque normalmente a gente está pensando muito na vida no outro. É por isso que a gente é esse ser dependente demais de tudo e de todos. Não é que não possa ser, sim, mas que haja equilíbrio. Por isso que a gente vê grandes empresas, grandes religiões tendo fortunas, porque eles sabem exatamente do que tu precisa. E tu não sabe do que tu precisa. É como eu falei, se você saber do que tu precisa, tu vai chegar exatamente onde você precisa chegar. Entende? Porque é uma linha, você vai seguindo e ela não é reta. Para mim, ela não é reta. Esse caminho da vida, ela não é reta. Ela vai de subida a descida e é sobre isso. Mas não pensa rapidamente aonde tu quer chegar. É como se eu estivesse pensando assim, eu vou morrer. Claro, todo mundo vai morrer. Mas você não sabe como vai acontecer, entendeu? Então a gente já vive dentro do desespero, da angústia, da ansiedade, do acontecimento que não aconteceu. Então tudo nessa vida é um equilíbrio. Eu posso falar também pelo modo em que as coisas estão acontecendo no mundo, no que a gente está recebendo do que é bom e a gente não sabe utilizar isso como é bom. Vamos falar um exemplo, a tecnologia. A gente não sabe utilizar a tecnologia a nosso favor. A gente tá fazendo muita merda. E a gente tá ficando doente psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, infelizmente, porque a gente não sabe trabalhar com o material que a gente tem em mãos. Então, pense sobre realmente o que você quer. E o resto, ele vai vindo. Porque é uma costura, é um crochê. Você tá bordando, ele vai se transformar em algo muito grande. Talvez você não saiba o que é, mas você começou com um ponto. E esse ponto, ele vai ter que te dar um sentido. E vai acontecer. Confia. Não só do confiar e sentar e esperar. Não. Não é que o ser humano não tenha que ser ingrato ou agradecer o dia todo. Gente, para com isso. Pelo amor de Deus, o que a gente mais tem é gente zen no universo, e o universo ainda tá denso. Porque a gente precisa talvez de milhares, centenas de gente com essa elevação espiritual. Não é só sobre isso, porque nós somos seres humanos. Nós temos essa energia, o yin e yang. A gente tem essa energia a gente tem a luz e a sombra, faz parte do nosso ser, do nosso indivíduo. E faz parte do nosso crescimento. Se você ainda está na sombra, procura essa luz. E a luz, ela chega de acordo com o que a gente está passando. Aí você consegue enxergar quando você começa a discordar de algumas coisas. Você começa a invejar talvez uma pessoa. Você começa a olhar o outro com outro olhar, com outra perspectiva. Se isso tá te doendo, se isso tá te incomodando, é uma luz. Tá acendendo nas tuas sombras. E aí você precisa questionar. Tá, eu preciso melhorar em que sentido? Eu preciso olhar para dentro de mim aonde? Porque aí a gente cresce quando a gente faz esses questionamentos para dentro de si. A gente não cresce quando a gente pensa, porque esse cara não tem inveja de mim. Porque não... olha pra tua vida, onde tu tá. Por que esse cara não vai ter inveja de tu? Nada tá dando certo porque não sei. Nada tá dando certo é porque tu não tá no equilíbrio da própria vida. Tá vivendo na ilusão do medo, da carência, das necessidades e de um monte de outras noias que a gente tá criando na cabeça. Entende? Então, busca esse... Não é o sentido, porque ninguém vai ficar doido buscando o sentido das coisas, porque não tem como. Mas busca o ponto que vai te levar aonde você precisa realmente ir. Consegue entender? Viva a vida nesse equilíbrio dentro de você mesmo. E não na briga, mas no equilíbrio. Sempre que estiver na briga, procure respirar fundo, aquietar, e depois as coisas podem acontecer. Não da noite pro dia, mas conforme você está se movimentando. Entende? A tua fé te salvou porque tu saiu do lugar, porque você acreditou, porque você foi em busca disso. E quando a gente busca, grandes coisas podem acontecer porque tu tá no caminho. Consegue entender? Espero que sim.